Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro segundo desta obra, que trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos, e ele é composto de 11 capítulos, estamos no capítulo 10, estamos terminando o capítulo 10, que trata das ocupações e missões dos espíritos. Hoje nós vamos para a questão 584, e Allan Kardec pergunta então aos espíritos superiores o seguinte: qual pode ser a natureza da missão do conquistador que só tem em vista satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo de conquistar para satisfazer a sua ambição, não recua diante de nenhuma das calamidades que vai espalhando? Quando tiver que saquear, saqueia, estabelecer batalhas sangrentas, realiza. Então, qual pode ser a natureza da missão desse tipo de conquistador? Resposta dos espíritos superiores: na maioria das vezes, não passa de um instrumento de que Deus se serve para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades um meio para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Então, ele não é um missionário, ele é um instrumento. Um instrumento. É preciso fazer aquele povo crescer, mas crescer com a dor. Dor, enorme dor. Missionário seria um título muito nobre para um sanguinário, não é? Porque eles não usam na resposta. Não passa de um instrumento de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios, o missionário também. Mas a moralidade do missionário é diferente da sanha destrutiva desse tipo de conquistador sanguinário, né? Mas, às vezes, Deus quer que o progresso se dê rapidamente, então, um grande número de desencarnações favorece isso num povo. Ok? 584A. Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras não tem nenhuma parte na produção do bem que daí possa resultar, pois que visava apenas um fim pessoal. Então, isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras não tem nenhuma parte na produção do bem que daí possa resultar, pois que visava apenas um fim pessoal. Essa afirmação é de Allan Kardec. A questão 584A, continuação da 584. Agora vem a pergunta: mesmo assim, tirará algum proveito desse bem? Quer dizer, da desgraça que ele promove. Lá no futuro vem o bem, progride aquela comunidade. Aquele destruidor recebe algum benefício pelo mal que causou? Resposta: cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que quis fazer e com a retidão de suas intenções. E é essa a resposta dos espíritos. Kardec vai complementar com o seu comentário, mas a resposta dos espíritos é extremamente objetiva, curta. Cada um é recompensado de acordo com as suas obras. Como é que alguém que plantou miséria vai colher bênçãos? Não faz sentido. Com o bem que quis fazer, não quis fazer bem,
quis destruir tudo para conquistar. Pelo bem, com o bem que quis fazer e com a retidão de suas intenções, que no caso desse conquistador sanguinário é nenhuma. Né? Suas intenções não têm retidão nenhuma. Então, vai ser recompensado com o quê? Os espíritos, não. Allan Kardec vai comentar o seguinte: os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado errante ou de desmaterialização, tais ocupações são proporcionais ao grau de adiantamento deles. Uns percorrem os mundos, instruem-se e se preparam para uma nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concordem para o avanço da humanidade. Há os que encarnam com uma missão de progresso, enquanto outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, os agrupamentos, as cidades e os povos, dos quais se tornam anjos da guarda, gênios protetores e espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza, de que se fazem os agentes diretos. Então, existem muitas incumbências, não é? Para os espíritos. Os espíritos vulgares, comuns, não tem nenhuma habilitação superior ainda. Os espíritos vulgares se intrometem em nossas ocupações e diversões. Os espíritos impuros ou imperfeitos aguardam em sofrimentos e angústias o momento em que Deus lhes proporcione os meios de se adiantarem. Se praticam o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Vamos só repetir aqui. Os espíritos comuns se intrometem em nossas ocupações e diversões. Aqui, eles se intrometem porque são usados pelos espíritos superiores, os espíritos vulgares, que podem, de alguma forma, estão ali propensos a ajudarem, ok? Mas os impuros, ele fala, os espíritos impuros ou imperfeitos. Os impuros é o mais baixo dos imperfeitos, ok? Os impuros são aqueles que se comprazem no mal. Os impuros está dentro dos imperfeitos, ok? Mas existem outros não tão mal como os impuros. Nós somos espíritos imperfeitos. Mas acredito, gosto de pensar que não nos comprazemos mais no mal. Não é? Os espíritos impuros ou imperfeitos aguardam em sofrimentos e angústias os momentos em que Deus lhes proporcione os meios de se adiantarem. Se praticam o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar o bem. Aqui ele acaba juntando as duas coisas numa coisa só, mas todos nós, imperfeitos, ainda não estamos quites com a nossa consciência. Ainda estamos aqui sujeitos a um mundo de provas e expiações. Expiações são as provas que não fizemos bem e vamos ter que repetir. E aí a providência divina vai ver o melhor momento em que nós possamos voltar para repetir as nossas provas. E daí eles disseram aqui, não é? O momento em que Deus lhes proporcione os meios de se adiantarem. E este meio é exatamente quando aqui estamos encarnados. Muito bem, e isto faz com que terminemos o capítulo 10.
do segundo livro. E agora vamos, enfim, para o último capítulo do livro segundo. O capítulo 11 tem o título de Os Três Reinos. E tem 3 partes esse capítulo. Os minerais e as plantas, os animais e o homem, metempsicose. Metempsicose. Então, vejamos. Os minerais e as plantas. Questão 585, pergunta Allan Kardec. Que pensais... Pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores. Que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes, a dos seres orgânicos e a dos seres inorgânicos? Inorgânicos são os minerais, não é? Alguns fazem da espécie humana uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? Então, tem pessoas que dizem, ó, mineral, vegetal, animal e hominal. Seria uma 4ª classe. Kardec, então, qual dessas divisões é preferível? Respondem os espíritos superiores. Dependendo do ponto de vista. Todas são boas. Todas são boas. Todas são válidas. Depende do ponto de vista. Do ponto de vista material, só existem seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus: mineral, vegetal, animal e hominal. O reino nominal é o dos espíritos, que já tem, além da inteligência, uma inteligência que raciocina, tem a razão. Os animais têm inteligência, os superiores. Não vamos pensar que a formiguinha, ela faz o que faz porque é muito inteligente. Não, ela faz o que faz porque tem instinto de fazer exatamente o que faz. Daí, a colmeia ter sempre, no caso da abelha, o mesmo desenho. Nenhum grupo de abelhas faz uma colmeia com outro desenho do favo que não seja o que a gente conhece. Nenhum João de Barro faz a sua casa de um jeito diferente ao que qualquer João de Barro faz. Então, isso se chama instinto. Tudo igual. Instinto. Já o ser humano, ele tem uma... Aí depois nós temos, não é? A inteligência, uma inteligência muito operacional, que nós vemos os animais superiores resolvendo problemas, mas no ser humano há esse raciocínio. Nós temos uma compreensão do tempo, que é uma coisa que faz toda a diferença. Então, podemos programarmos e revermos os nossos feitos, avaliarmos, aprendermos com os erros, tirando conclusões, fazermos juízo de valores. Tudo isso nós podemos fazer como seres humanos. Então, daí ele diz, do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. E agora nós vamos ter um comentário de Allan Kardec, que vai ficar muito grande para o dia de hoje. Então, nós vamos deixar o comentário de Kardec da questão 585 para amanhã. Está bem? Se quiserem comentar, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade de fazer no chat. Eu respondo a todas. Está bem? Até amanhã, com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.